Vandique, queria entender também um pouco mais da sua visão em relação, voltando, né, à questão da política monetária, até porque o Vandique tem sempre mania de falar aqui pra gente que ele parece um disco riscado, mas o Lula também parece um disco riscado, viu, Vandique, criticando a taxa de juros, e o Roberto Campos Neto explicando também, tá quase igual um disco riscado aqui também, né? A gente sempre fala aqui em relação a repetir o mesmo discurso. O Campos Neto tem explicado, e voltou a falar, inclusive, nesse último evento que ele participou, o evento lá da Inglaterra, que apenas 20% ali do crédito que está ligado à Selic, que 80% está ligado à taxa mais longa, e que essa taxa de juros mais longa, ela é muito mais influenciada por uma questão de insegurança fiscal, né? E também por todas essas críticas, quanto mais o governo mostra esta falta de plano, como o próprio James trouxe aqui pra gente, mais o prêmio tende a ser mais caro na ponta longa. Enfim, né? A gente parece que está vivendo realmente nesse disco riscado, como você gosta muito de chamar, Vandique. Queria entender um pouco da sua visão, né, em relação a, mais uma vez, essas críticas tanto do Lula e, mais uma vez, todas as explicações aí de Roberto Campos Neto. Será que realmente o governo não entende, ou é uma estratégia aí para, né, deixar talvez a culpa aí, né, realmente nesse bode expiatório? Bom, Paula, se eu tiver que concordar mais com o James, eu vou acabar brigando com ele, porque eu concordo mais do que 100%. E ele fez uma alusão perfeita da máquina do tempo a 2014. Nós estamos de volta no governo da Dilma, e esse é o governo Dilma III. O arcabouço fiscal que foi apresentado, ele é manco. Tá? Ele é manco porque ele não fala de corte de gastos. Ele fala de receitas, ele foca em receitas extraordinárias. Usa como base o ano de 2002 e 2021, onde nós tivemos um boom de commodity. Quer dizer, eu vou explicar o caminho enquanto eu estou dirigindo. É mais ou menos o que o governo, através do ministro Haddad, está falando para a sociedade. Nós não temos um plano, mas enquanto a gente estiver dirigindo o carro, nós vamos descobrir o plano e trocar os pneus. Quer dizer, é mais ou menos isso. Não se fala nada sobre corte de gasto, nem sobre corte de gastos na máquina, né? Não precisamos falar exatamente de cortes em atividades que estão ligadas à política social, etc. No entanto, nós temos uma situação que é esquizoide. Eu falei isso na semana passada e volto mais uma vez. O governo é esquizofrênico. Enquanto a gente busca uma solução para a inflação, e a inflação, sim, a inflação chegou acumulada no ano a 4,90 e alguma coisa. Nós já estamos próximos da banda, né, do limite máximo da banda de desvio do IPCA. Isso é muito legal, é um serviço prestado pelo Banco Central através da sua política restritiva de juros. Isso é uma conquista do Campos Neto e do Banco Central, obviamente, só que ao mesmo tempo que a gente tem que usar uma bomba atômica, né, o governo vê o Banco Central pisando no freio, o governo pisa com os dois pés no acelerador e toda semana apresenta mais algum programa com gastos e com juros subsidiados para empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. Todas as semanas nós temos alguma tentativa de redução de taxa de juro para empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. Eu repito, quer dizer, nós temos o governo querendo inflamar a inflação de volta e nós temos o Banco Central fazendo aquilo que eu sempre uso essa alusão como o velejador, né, que faz o pêndulo do lado contrário, o barco pendendo para o lado do vento e o velejador se esforçando para trazer o barco de volta para que impeça que esse barco vire de ponta cabeça e afunde. Essa é a visão que eu tenho do Brasil. A gente tem uma mentalidade esquizofrênica, pisando no pé, um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo, sem que haja um planejamento, uma comunicação. Não adianta reclamar da taxa de juros. E vamos lá por quê? Porque a taxa de juros, principalmente como foi ilustrado pelo presidente do Banco Central, mais de 80% da oferta de juros, ela está baseada na ponta longa, que reflete mais riscos políticos e sociais.
Apenas 20% e até um pouco abaixo de 20% é de fato atrelada à Selic. E só quem tem acesso a esse tipo de linhas de crédito é o próprio governo. O governo sozinho toma mais de 70% da oferta total de crédito privado no Brasil. Quer dizer, isso é consumo, né? Então a gente tem que tomar uma decisão, ou a gente olha para o espelho e entende que precisa fazer uma arrumação da casa, ou a gente vai continuar nessa situação. Outro ponto muito importante, tá certo? Com relação ao IPCA. Eu sei que o IPCA, né, ele está convergindo para a sua meta, ainda está bastante distante, mas ele está em processo de convergência. Só que quando a gente isola o IPCA e a gente olha para o núcleo, esse núcleo do IPCA ainda ronda próximo da casa de 8%. Quer dizer, qualquer descuido, a gente volta a uma inflação que pode bater nos 2 dígitos. Vale notar outro ponto. Se não fossem os cortes de impostos que aconteceram no final do governo Bolsonaro, tá certo? Nós temos uma lista de impostos e principalmente nos combustíveis que foram cortados, PIS, COFINS, etc., ICMS, a gente teria tido um IPCA acumulado em 2022 de 9,6%. Quer dizer, esse contingenciamento do IPCA foi feito de uma maneira, vamos dizer assim, menos do que natural, menos do que apenas através da transmissão da política monetária. Então a gente tem que parar e fazer um freio de arrumação, porque a coisa não está indo bem. Nós estamos caminhando para uma recessão em que nós temos uma estagnação econômica junto com a inflação que é consideravelmente alta, ainda que venha baixando.